Olá, queridas, graça e paz, tudo bem com você? Então, todo tempo é oportuno para nós podermos falar de coisas do alto e eu gostaria de compartilhar com você hoje um texto em que o Espírito de Deus tem falado muito ao meu coração nos últimos dias e, mais precisamente, há 2 dias, o Senhor me trouxe um despertamento para um texto que eu gosto muito, que se encontra no livro de Atos. E eu gostaria de ler aqui o capítulo 7, finalzinho do capítulo 7, diz assim: Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Toda vez que eu leio esse texto, eu sinto minha voz embargando, me dá uma vontade de chorar. E eu não sou uma pessoa tão emotiva. Mas tudo começa aqui quando o Senhor dá a ordem para a grande comissão, que a gente chama, né, como aqueles que vão anunciar. E essa grande comissão começa com a ideia da igreja primitiva. E a igreja primitiva começa sua trajetória com muita dor, muita perseguição. E dentro desse contexto de dor e perseguição, o Senhor começa a se mostrar, a se revelar de maneira especial. E no início da trajetória, a gente vê ali que no capítulo 6 a palavra fala de um conflito que começou a acontecer. Começaram a chegar um número maior de viúvas ali no contexto da Palestina. E ali o capítulo 6 fala que havia começou a acontecer uma murmuração dos helenistas contra os hebreus. Quem eram helenistas? Eram judeus cristãos que falavam língua grega. E os judeus, de outra parte, também a gente está falando de judeus cristãos que eram naturais da Palestina e que falavam aramaico. E esse segundo grupo tinha uma certa resistência com o primeiro. Então, havia toda uma cultura, tanto da hospitalidade como do cuidado dos órfãos e das viúvas. Então, o texto começa dizendo que as viúvas helenistas, elas estavam sendo deixadas de segundo plano quando eles se deram conta que foram os judeus palestinos que falavam língua aramaica e estavam escolhendo priorizar as suas próprias viúvas e deixando aquelas em segundo plano. Então essa murmuração chegou no ouvido dos discípulos, né? Porque isso era um trabalhar daquele contexto, daquela igreja. Jesus havia ensinado que havia necessidade não só de falar do amor dele, as boas novas da salvação, mas que houvessem obras. Foi o que ele fez. Ele falava das boas novas de salvação. Depois que ele fazia algo, ele curava, ele alimentava pessoas, ele tirava gente do ostracismo, da marginalidade. Então, as obras e a fé e a divulgação da palavra estavam misturadas ali e fazendo o arcabouço dessa igreja. E aí houve esse conflito, chegou no ouvido dos discípulos, os discípulos chamaram ali a comunidade e falaram o seguinte: olha, escolham para nós 7 homens que tenham boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, os quais serão encarregados para esse serviço de cuidar da administração, desse cuidado de alimentos, da manutenção daquelas, para que nós, discípulos, possamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. E aí
fizeram a seleção dentro desses critérios e vieram Estevão, que a palavra começa dizendo que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Disseram também sobre aqui outros, que foi Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um sujeito oriundo da região da Antioquia. E eles foram trazidos diante dos apóstolos, eles impuseram as mãos, oraram por essas pessoas. E dentro desse contexto, a palavra de Deus foi se expandindo, foi crescendo, foi sendo divulgada e foi multiplicando o número de pessoas que foram seguindo Jesus, inclusive o número de sacerdotes da religião judaica que foram obedecendo essas doutrinas. Estevão, por uma ação do Espírito, se destaca. E quando ele se destaca, a palavra diz que ele era uma característica dele, ele cultivava uma relação com o Senhor, que uma das características, ele era conhecido porque ele era cheio de graça, de poder, de fé do Espírito Santo, ele fazia coisas extraordinárias, sinais, maravilhas. Ele era um diácono, coisa que muita gente não quer ser hoje, porque diácono é o cara que serve, a mulher que serve. São aquelas pessoas que, dentro do contexto da igreja, estão ali, ajudando no estacionamento, né, na organização da igreja, unge pessoas, entrega envelope ou recolhe as ofertas, enfim, faz aquele serviço que muita gente olha e acha que é pequeno. Diácono, dentro do contexto da igreja, eu comparo com técnico de enfermagem no hospital. Amigo, médico faz greve, é um transtorno. Agora, se a equipe de suporte, que são os técnicos, pararem, acabou, nada acontece. Os diáconos, eles têm essa função, todo mundo tem sua importância. Quando o apóstolo Paulo fala sobre o contexto de corpo, quando ele dá a ideia do que é corpo, a sua funcionalidade, o seu valor, e ele traz a ideia de que existem membros que a gente desconsidera, a gente considera sem valor, a gente só vai ter noção deles quando alguma coisa acontece. Sabe aquele músculo que está em alguma parte do seu corpo quando você vai para a academia e você faz atividade depois de muito tempo, aí seu organismo libera ácido lático, cara, dói tudo. Você sente dor até no cabelo, na pestana, no cílio, sente dor na unha, sente dor em uma série de músculos que você... Ai, até para respirar é difícil, dói. Que a gente ignorava. Então, se você estiver caminhando, der uma topadinha com aquele dedinho mindinho do seu pé, ô irmão, dá até febre na gente. Tudo que ele é excessivo é importante. Se você não tiver os dedos do pé, você não consegue se equilibrar direito. E os diáconos tinham essa importância, como Paulo fala do corpo. Todo mundo tem a sua importância e seu valor. E todo ele tem que ser reconhecido, valioso. É digno de honra e não pode ser esquecido. Cada pessoa que compõe o corpo de Cristo é valiosa, é importante, não pode ser desprezada, não pode ser esquecida. Cada trabalho, cada investimento, deixe de fazer pensando no reconhecimento do outro. A gente peca nisso. Quer que todo mundo veja o nosso valor. Sabe aquela pessoa que tem baixa autoestima? E que olha para si e se vê assim inferior, achando que o que faz não é visto, não é notado. Quem tem que reconhecer o seu valor, o seu trabalho também é o Senhor, principalmente. Embora a Bíblia diz que a gente tem que considerar uns aos outros superior, não no sentido de reforçar um comportamento depreciativo, não. É porque às vezes a gente só quer olhar com bons olhos para aquilo que é meu. Tem gente que é assim. Tudo que é meu é perfeito, os outros não prestam. Né? Uma vez eu compartilhei com uma pessoa de uma experiência pequenininha que Deus me deu. Para mim foi valiosíssima. Gente, foi incrível. A pessoa, eu acho que ela não se sente bem. Ela, não, mas eu fui arrebatado. Você não tem noção do que eu vi. Eu falei, poxa, eu não estava querendo medir o nível das experiências. Eu estava compartilhando por alegria algo que aconteceu comigo. O terreno está minado. Corpo, cada peça, cada parte, cada órgão, cada sistema tem o seu valor, a sua importância.
E aquelas pessoas se tornaram valiosas porque elas faziam um trabalho importantíssimo. E não só porque alcançavam um número grande de pessoas, mas Estevão tinha uma característica que deve ser uma marca na vida do cristão: ser cheio do Espírito, ser cheio de fé. Paulo diz assim: não vos embriagueis com o vinho onde há contenda. Ele fala isso na carta que ele escreveu aos Efésios. Mas encham-se do Espírito. Às vezes a gente está buscando refúgio, refrigério em coisas que é paliativo, é passageiro. Ele diz, vai na fonte, cara. Às vezes o comer para saciar o prazer, o beber, eu sei lá, qualquer coisa, ele dá a ideia da bebida ali. Vocês bebem, às vezes a bebida não tem nenhum gosto bom, mas é o efeito que ela dá. Ele diz, não faz isso não. O embriagar-se não vai acabar com seus problemas, não vai te dar uma solução, não vai aliviar suas dores, vai simplesmente mascarar, vai tirar sua percepção, vai te fazer abstrair, fingir demência. Mas as coisas vão estar lá quando você voltar. Mas eu te dou uma dica, se encha, enchei-vos. A gente está sempre esperando que ele venha e tchum, enche a gente. Ele diz enchei-vos, busque, procure, invista, entregue-se, humilhe-se voluntariamente. Clame a ele para que ele venha te inundar. O salmista Davi no Salmo 23, ele fala, o meu cálice transborda de alegria, transborda da tua presença, transborda da sua unção. Eu não quero viver com a medida pequena, andando só no cheiro da gasolina. Eu quero viver com aquilo que excede. Transborda. Então, quando você transborda, você não tem necessariamente a resolução de todos os seus problemas, mas você tem suporte, tem condicionamento, tem capacidade de caminhar mais uma légua. Estevão estava nessa condição. Ele começou a incomodar. Tem gente que incomoda pelo Espírito de Deus, que habita nele. E incomoda aqueles que são da casa. Quem começou a perseguir Estevão foram os da casa. Eu só quero te lembrar uma coisa. A maior peleja de Jesus não foi contra demônio. Gente, demônio ele mandava sair. Sai, espírito surdo e mudo. Sai da vida dessa filha de Abraão que está sendo oprimida. Ela não estava possessa, estava oprimida há 18 anos, há 12 anos. Sai desse jovem lunático. Não tinha conversa. Quando muito, ele batia um papinho rápido com aquela legião que estava no Gadareno. Nós somos, quem é você? Legião. Jesus sabia que era o povo que precisava saber o que estava acontecendo. Mas a peleja dele foi com os da casa. Com aqueles que chegaram no ponto de conhecer tanto e de não saber nada. Eles conheciam tanto e não conseguiam ver. Foi mais ou menos algo que Deus falou para Jeremias. Ei, esse povo é de dura cerviz. Eles veem, mas não enxergam. Está diante dos olhos deles. Eles escutam, mas não ouvem, não penetram. Porque eles escolhem não ver. Porque tem que ser do jeito deles, da maneira deles, no pensamento deles, no tempo deles. Se Deus não fizer assim, não está valendo. Não é ação de Deus. Deus não está se movendo. Então observe. Ele começou a incomodar os que estavam dentro do contexto da igreja, da casa. E às vezes a gente incomoda quem está na casa. Vira alvo da maldade, da maledicência, das ações malignas. Já não basta ter só Satanás contra você. Aí tem gente que ainda faz parceria com ele. Que quer legitimar as ações dele aqui. Perseguindo seus iguais. Sem se esquecer, ou melhor, se esquecendo do que a palavra fala. Que a demanda de Deus ela é muito pesada. Outro dia eu falava com a igreja, tem muita gente que tem medo do diabo, né? Que estremece, corre légua, se você falar nem dorme de noite. Irmãos, é uma coisa terrível ficar na unha do diabo, de Satanás. Ele não tem misericórdia. Mas mesmo que isso aconteça com alguém, há uma possibilidade. O Senhor pode resgatar. E Ele resgata. É só clamar, se humilhar humildemente. Agora, quem se faz execrável, desprezível, e cai na mão de Deus, como disse Davi, horrenda coisa, cai nas mãos de Deus vivo. Quem tira
esse indivíduo da mão de Deus. Não tem quem tire. E tem muita gente caindo na mão de Deus porque insiste nesse caminho de maldade, de justiça com as próprias mãos, se esquecendo que todo mundo está no mesmo processo de crescimento, de amadurecimento, a mesma labuta. Estevão incomodou. Ele era cheio de graça e de poder, fazia sinais e prodígios no meio do povo. Ele não queria aparecer, ele estava sendo quem ele era em Deus. E seguindo o fluxo das coisas, quando a gente é quem o Senhor nos chamou para ser em Deus, escolhemos viver assim. Por onde a gente passa, a gente deixa a marca do céu, deixa a marca de paz, deixa a marca de mudança, deixa a marca de vida. E a palavra diz que alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertos, essa é a melhor parte, dos libertos, meu Deus, tem gente que pensa que está nessa condição, está mais preso do que imagina, preso no ego, preso na sua hipocrisia, na sua maldade, preso na falta de fé, preso no ciúme, na inveja. Dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia discutiam com Estevão, eram vários grupos. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Não era no conhecimento dele, não era na vontade dele, não era no achismo dele. Havia uma essência dentro dele que era do próprio Deus, e essa essência ela estava jorrando. Então era difícil rebater, por melhor que fosse o argumento. Eles não estavam conseguindo resistir. Então, já que não está para te detonar por uma via, a gente vai te derrubar por outra. Subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Induziram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, arrebataram, levando ao sinédrio, que era na cúpula mais alta ali. E apresentaram falsas testemunhas, porque eles usavam a lei para poder conseguir ter resultado. A lei dizia que se alguém tivesse cometido determinado ato pecaminoso ou proibido pelo Senhor, e se houvessem 2 testemunhas, ele seria condenado. Então, eles fizeram falso testemunho. Eles já, além de serem movidos pelo ciúme, pela inveja, eles subornaram, uma corrupção intensa. Quebraram uma das leis, falso testemunho. Isso é sério. E levaram eles na mais alta cúpula da religião judaica. E apresentaram essas testemunhas e disseram: esse homem não deixa de falar contra esse lugar e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Jesus havia profetizado sobre o templo. Ele diz: não vai ficar pedra sobre pedra. 70 anos depois, ou melhor, no ano 70, Jerusalém é invadida e o templo é destruído. A profecia se cumpriu. Às vezes a gente quer ter mais força do que o próprio Deus, querendo fazer leis para que Deus obedeça. Não somos nós que vamos obedecer. Já não impera mais aquela ideia de que eu que tenho que me amoldar ao Senhor, mas Ele tem que se amoldar às minhas concepções. E levaram e trouxeram essa acusação falsa e disseram que ele era responsável. E aí a palavra diz que houve uma coisa interessante ali, os primeiros sinais. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos, ou fixando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse de anjo. Deixa eu te dizer uma coisa, quem aceita o convite do Espírito e caminha na vereda que ele estabeleceu e não retrocede, persevera, permanece, ele começa a viver coisas extraordinárias e ele é mudado. O apóstolo Paulo diz que a gente vai vivendo
experimentando. Ele traz uma expressão interessante de glória em glória. Eu gosto dessa expressão, porque ele fala sobre uma progressão. É progressiva a transformação e o trabalhar de Deus na nossa vida. Isso vai ficando cada vez mais evidente. Quem tem o Espírito muitas vezes é perseguido por quem incomoda. Quem tem o Espírito muitas vezes é levado a situações extremas, sem ter culpa, sem ter errado, só porque se deixou ser inundado pelo Espírito de Deus. Eles fizeram isso com Estevão e tiveram uma visão extraordinária. Eles viram o rosto de Estevão como um rosto de anjo, certamente reluzia, certamente havia um resplendor, uma glória que não era percebida por qualquer pessoa, mas naquele momento Deus tornou evidente, como marca para dizer se ele não é como vocês. Ele não é o que vocês estão pensando. Ele não é da forma que vocês estão pensando. E aí ele é trazido diante do Sinédrio e eles têm aquela visão, certamente alguém ficou surpreso, mas ele começa a fazer um panorama de toda a trajetória daquele povo. Desde que Deus apareceu a Abraão até a construção do templo por Salomão. E ele fala, Deus foi falando tudo isso, foi se pronunciando a nós, àqueles que foram antes de nós, que foram instrumento de Deus, e ele foi cumprindo toda a sua palavra. E aí ele chega aqui no capítulo 7, no versículo 51, ele confronta aqueles homens e diz, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. A circuncisão era uma marca que todo judeu tinha que ter. Era como se fosse uma pequena cirurgia de fimose. A pele do prepúcio tinha que ser cortada para deixar uma marca física de que aquele homem, aquele povo pertencia a Deus. Eles tinham uma marca. É como, eu vou falar grosseiramente, é como aquele que cria animais como gado e às vezes tem que marcar, né, o gado com as iniciais ali. E ali ele diz, vocês são incircuncisos de coração. Ele está falando assim que mais do que a marca externa, a interna não existia. O coração não tinha sido tirado toda a rapina. E lá atrás Jesus, um dia num dos discursos com os fariseus, eles dizem assim, vocês são como sepulcros caiados, vocês são sepultura pintadinha, linda por fora, mas por dentro só tem morte. São hipócritas, vivem de aparência. A aparência não condiz com a essência. E ele disse, vocês, além de não se inclinarem, de terem dura cerviz, não têm a marca de dentro. Incircuncisos de coração e de ouvidos. São seletivos até para ouvir, só querem ouvir o que agrada. Vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Eles estavam fazendo isso. Era um homem que tinha o Espírito Santo e eles não aceitavam, eles não concordavam, eles não compactuavam, eles queriam tirar o que era diferente. Porque incomoda. A luz de Cristo, quando ela é jogada nas nossas trevas, mostra o que é de errado. E muitas vezes você, como luz, você acaba revelando o erro dos outros. Isso aconteceu no Éden. A inteireza de coração de Abel ofuscou o olhar de Caim. Ele não gostou. Então eu vou eliminar. Ele mata. E tem muita gente hoje que não mata, como fizeram com Estevão, mata na palavra. Tenta matar a moral de alguém, a reputação, matar a fé. Quantas vezes a gente leu aquele versículo em que diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E a gente só pensa no que é palpável, alcançável, matar a pessoa, tirar a vida, roubar os bens, destruir a família, né? Ele fala essencialmente da fé. Às vezes Satanás, ele não corrompe uma pessoa só dificultando o caminho delas, às vezes ele corrompe dando coisas para elas. Tem gente que corre louco, desesperado para enriquecer, vende a mãe para chegar em determinado lugar. E ainda se engana dizendo, não, se eu for rico eu vou ajudar na igreja, eu vou ser dizimista, eu vou abençoar muita gente. Deus conhece a intenção mais íntima do coração.
Quando Estevão confronta esses homens, ele diz: vocês estão resistindo ao Espírito. Além do coração não ter a marca, além dos ouvidos serem seletivos para ouvir só o que agrada, vocês fazem o pior. É como resistir, é como blasfemar. Vocês bloqueiam a ação dele sobre a vida de vocês. Assim os seus pais também, os nossos pais fizeram, os vossos pais fizeram. Vocês estão reproduzindo um comportamento. Engraçado que no Novo Testamento a palavra fala que a gente tem que deixar aquela vã maneira de viver que a gente aprendeu com os pais, não é só de pecado, de más ações, mas de interpretações, de percepções, de entendimentos. Ele diz: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Todo profeta havia sido levantado por Deus para trazer uma palavra de confronto, para trazer alinhamento novamente para o povo. O povo saiu da rota, tem que voltar. Direcionamento. E muitas vezes a palavra do profeta, ela dói, ela humilha, ela confronta. Ela diz que eu não estou certa, que não é esse o caminho. E diz: eles mataram os que anteriormente anunciavam a vida do justo, do qual vós agora se tornastes traidores e homicidas. Vocês têm parte nessa perversidade, mas vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes. Então, quando o Senhor traz a ideia de lançar pérola aos porcos, ele está falando sobre dar coisas valiosas para quem não vai dar valor. Tem gente que até dá valor no início, mas depois vai perdendo o encanto, sabe? A reverência, a importância, se torna comum. Não se vê mais com aqueles olhos. É como um presente que você dá para a criança. É encantador nos 2 primeiros dias, depois vai fazer parte daquela pilha de brinquedo que está ali. Porque eu tenho um montão de brinquedo. Mas ele diz: vocês receberam e não guardaram. E diz ainda o texto que quando eles ouviram aquilo ardeu, trouxe raiva, ódio, e enfureciam-se no coração. Desde dentro, a motivação mais íntima foi sendo exposta, trazida à tona. E rangiam os dentes: não vai ficar assim. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esse é o ponto-chave que eu queria chegar. Existem situações em que a gente se vê uma situação delicada, uma situação de risco, uma situação de dano. E nós podemos fazer escolhas, mergulhar naquele desespero, ou fazer como ele fez. Ele sabia que ele ia morrer. Ele não entrou em desespero, não é porque ele era um super cara, não, mas é porque ele mudou o foco dele. No dia da crise, mude o teu foco. Olhe para onde vai te trazer esperança. Para quem vai te trazer esperança. As adversidades vêm, pessoas maquinam contra outras. Muitas vezes a maldade, ela nem se oculta. É deliberada, é para todo mundo ver a intenção ruim. E isso vai ferir com certeza, isso vai confrontar com certeza, mas a gente pode escolher: ou senta e chora, lamenta e reclama, ou a gente escolhe para onde olhar. Ele fez essa escolha no momento mais importante, crucial da vida dele. Ele sabia que tinha gente ao redor já esperando para matar, mas ele escolheu não olhar para a pedra nem para aquele que ia atirar. Ele permaneceu cheio do Espírito, porque tem gente que até apostata da fé na hora da aflição. Tem gente que até espanta o Espírito da alma dele, pelo desespero. Quer dizer, Deus foi bom, ele tinha poder só até um certo ponto daqui. Não, aqui não dá, ele não fez nada. Aí ele diz: Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu. Aquilo transbordou nele: eu não vou seguir o fluxo deles. Ele olha para o Senhor. E a Bíblia diz que a visão dele foi tão gloriosa que ele não conteve. Ele falou: se eu estou vendo o Senhor aqui diante dos meus olhos, eu estou vendo ele, Jesus, está à sua direita. E os céus estão abertos. E eu vejo o Filho do Homem à direita de Deus Pai. O alvoroço aumentou.
Os gritos, o exagero, o drama, o ódio foi sendo fermentado e fomentado nos corações. Clamando em alta voz, eles taparam os ouvidos. Cala a boca, a gente não quer ouvir você. E em uníssono, em uma só voz, eles disseram, você está condenado, pode matar agora. E lançando fora da cidade, apedrejaram. E muita gente consentiu. Porque nessa hora, tem gente que não discerne a mão direita da esquerda. Vai com Maria, vai com as outras. Sabe, naquele inconsciente coletivo, ele é conduzido. Ele vai no fluxo. A gente não pode estar como aqueles que vão no fluxo. A gente às vezes olha para si como sempre a vítima e esquece de ver que a gente pode já ter causado. Ou sabe que causou dano a alguém e não quer voltar atrás. Estevão fez uma escolha crucial na sua vida. O momento maior, que seria o momento maior dor da sua vida, se tornou o momento maior glória. E a palavra diz que ele foi lançado para fora, arrancaram as roupas deles e jogaram aos pés de Saulo. E começaram a apedrejar Estevão. E ele gritou, Senhor, recebe o meu espírito. E foi se ajoelhando, certamente sendo vencido pelas pedras. E clamou em alta voz. Ele não cedeu ao ódio, que é instinto natural. Senhor, não impute para eles esse pecado. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo passa por um momento difícil. Tenha certeza. Não semelhante nessas proporções, mas vai ter gente com quem você caminhou, que já fez, já fermentou, está fazendo ou fará. E tudo o Senhor até permite. Permite para trabalhar lá e principalmente aqui. Deixa eu te dizer, no Senhor, momento de maior dor pode se tornar momento de maior glória. Basta a gente fixar os olhos no lugar certo e entender que Ele não deixa, mesmo na hora mais difícil, mesmo na hora mais dolorosa, Ele está presente. Estevão viu o que todos nós aqui gostaríamos de ver ainda em vida. Esse Deus se apresentar e se pronunciar a você, com o Filho dele do lado. E essa convicção de que você não está só. Não murmure, não lamente no dia da aflição. Mas procure ver o Senhor se revelando a você. Pastor, essa palavra é difícil. Eu seria desonesta e injusta se fosse lamber suas feridas ou massagear o seu ego, não preparando você para aquilo que há de vir. Mas o Senhor é contigo em todo o tempo. Deus te abençoe. Tchau.